Você já se sentiu encurralado, sem saída, como se todas as portas estivessem fechadas? Imagine a cena: um mar à frente, inimigos atrás e a única certeza é o desespero. Mas, e se eu te dissesse que nesse momento de crise, a vitória estava prestes a acontecer? É exatamente isso que encontramos em Êxodo 14. Versículo por versículo, essa passagem revela não apenas um livramento físico, mas uma transformação espiritual poderosa. O que acontece quando a fé encontra a impossibilidade? Como um simples gesto de confiança pode abrir mares e mudar destinos? Prepare-se, porque a cada versículo, uma nova mensagem de esperança e graça se desvela diante de nós. A história de Moisés e o povo hebreu não é apenas um relato antigo. É um convite para entendermos o poder da oração e a importância de confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Vamos juntos desvendar os segredos desse capítulo e descobrir como essas lições atemporais podem ressoar em nossas vidas hoje. Você está pronto para essa jornada de fé e transformação? Então, fique comigo e vamos explorar cada detalhe envolvente desta história que ainda ecoa em nossos corações. Contexto histórico e cultural. Quando penso no Êxodo, fico me perguntando sobre a realidade que os israelitas viviam no Egito. Imagine só estar preso a um sistema que não te dá voz, que te oprime diariamente. Os hebreus estavam sob o jugo de um faraó que os escravizava, forçando-os a trabalhar em condições desumanas. Esse cenário de opressão, que se arrastava por gerações, é o pano de fundo que dá vida à narrativa de libertação. Moisés, um homem comum que se tornou um líder extraordinário, surge nesse contexto como uma figura central. Ele não era apenas alguém que falava em nome de Deus. Ele era o porta-voz de um povo que clamava por liberdade. A opressão no Egito não era apenas física, mas também cultural e espiritual. Os israelitas estavam imersos em uma sociedade que adorava deuses estranhos, longe da verdadeira adoração a Yahvé. Essa mistura de culturas, com suas práticas e crenças, tornava ainda mais desafiador o caminho para a libertação. Moisés, escolhido por Deus, tinha a missão de conduzir esse povo não só para fora do Egito, mas também para longe das influências que poderiam desviar sua fé. Esse contraste entre a opressão e a promessa de liberdade é algo que ressoa profundamente até os dias de hoje. E então, vem a figura de Moisés, que se destaca por sua coragem e determinação. Ele não era perfeito, longe disso. Havia momentos em que duvidava de sua capacidade de liderar, mas sua fé inabalável em Deus e sua disposição para ouvir a voz divina foram cruciais. Moisés se tornou um símbolo de resistência, não só contra a opressão física, mas também contra a conformidade cultural. É como se ele dissesse: não, isso não é tudo que somos. Temos um propósito maior. Compreender esse contexto histórico e cultural nos ajuda a apreciar a magnitude do que aconteceu no Êxodo. Não se tratava apenas de uma fuga de um lugar de opressão, mas de uma jornada em busca de identidade e espiritualidade. A libertação dos israelitas se tornou um marco não só para eles, mas para a história da humanidade. E ao refletir sobre isso, percebo que a luta por liberdade e identidade ainda está presente em muitos lugares ao redor do mundo, ecoando a antiga jornada dos hebreus. Por último, é fascinante pensar em como esses eventos moldaram a cultura e a religião judaica. O Êxodo é mais do que uma história. É um pilar da identidade israelita. A cada Páscoa, os judeus lembram-se desse momento crucial, recontando a história da libertação e reafirmando sua fé. Assim, o contexto histórico e cultural do Êxodo se torna um legado duradouro que continua a inspirar e desafiar gerações. O papel da fé e da obediência. A fé e a obediência de Moisés são fundamentais para entender a narrativa do Êxodo. Ao longo da história, vemos Moisés enfrentando desafios que exigiam não apenas coragem, mas uma confiança profunda em Deus. Quando Deus o chamou pela primeira vez, Moisés hesitou, questionando sua capacidade. Mas, mesmo com suas dúvidas, ele decidiu obedecer. Essa disposição em seguir a direção divina foi o que realmente o tornou um líder. Ele não apenas ouviu a voz de Deus. Ele a seguiu, mesmo quando o caminho era incerto e cheio de perigos. E o povo de Israel? Sua fé e obediência também foram testadas em várias ocasiões. Ao longo do caminho, muitos duvidaram, questionando se realmente haviam feito a escolha certa ao seguir Moisés. A travessia do Mar Vermelho, em Êxodo 14, é um exemplo perfeito desse teste. Quando encurralados entre o exército egípcio e o mar,
muitos perderam a esperança. Mas a fé coletiva do povo, inspirada pela liderança de Moisés e pela promessa de Deus, foi o que os guiou para a frente. Esse momento simboliza a importância de confiar em algo maior do que nós mesmos, mesmo diante do desespero. A obediência a Deus não é algo que vem naturalmente, é um ato de vontade e compromisso. Moisés, ao guiar os israelitas, lembrou-se constantemente da importância de seguir as instruções divinas. Sua liderança era marcada por essa obediência, que não só o fortalecia, mas também encorajava o povo a confiar na promessa de libertação. Essa dinâmica entre líder e povo nos ensina que a fé não é apenas um sentimento, mas uma ação que se manifesta em decisões e comportamentos. Além disso, a fé e a obediência em Êxodo 14 são um lembrete poderoso de que, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras, a confiança em Deus pode trazer resultados extraordinários. A abertura do Mar Vermelho não foi apenas um milagre, foi uma resposta à fé. A narrativa nos mostra que a obediência muitas vezes precede os milagres. Quando decidimos confiar em Deus e agir de acordo com Sua vontade, mesmo que não vejamos o caminho à frente, Ele é fiel para nos guiar e prover. Esses princípios de fé e obediência nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas. Como estamos respondendo aos desafios que enfrentamos? Estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido? Assim como Moisés e os israelitas, somos chamados a viver uma vida de fé que não apenas nos impulsiona para frente, mas também inspira aqueles ao nosso redor. A fé e a obediência não são apenas temas históricos, são convites a uma vida transformada. A travessia do Mar Vermelho é um dos momentos mais emblemáticos da narrativa do Êxodo. Ao imaginar a cena, consigo sentir a tensão no ar. Os israelitas, encurralados entre o exército egípcio e as águas do mar, estavam prestes a perder tudo. A ansiedade e o medo devem ter sido palpáveis. Mas então, Deus agiu. Ele disse a Moisés para erguer sua vara, e as águas se separaram. Essa imagem de um mar se dividindo é tão poderosa e cheia de simbolismo. Não é apenas um milagre, é uma demonstração do poder de Deus em ação. O que essa travessia representa vai além da simples liberação da opressão. É um símbolo de novos começos, de renascimento. Ao atravessar o Mar Vermelho, os israelitas deixaram para trás não apenas o Egito, mas também a escravidão e a identidade que lhes foi imposta. Ao emergirem do outro lado, eles estavam prontos para abraçar uma nova vida, uma nova identidade como povo de Deus. Esse ato de fé e coragem é fundamental para a compreensão da identidade israelita. Além disso, a travessia do Mar Vermelho também nos ensina sobre a esperança. Mesmo em momentos de desespero, quando tudo parece perdido, há sempre uma possibilidade de libertação. A narrativa é um lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, Deus está presente e ativo. Ele pode fazer o impossível acontecer, e isso deve nos encorajar a manter a fé, mesmo quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis. Como o mar se abriu para permitir a passagem, também temos a oportunidade de refletir sobre as barreiras que enfrentamos em nossas vidas. O que nos impede de avançar? Quais mares precisamos atravessar? A travessia do Mar Vermelho simboliza nossa capacidade de superar obstáculos e seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto. Essa é uma mensagem poderosa que ressoa não apenas na história dos israelitas, mas em nossas próprias jornadas. Por fim, o milagre da travessia do Mar Vermelho se torna um marco na memória coletiva do povo de Israel. É um evento que será recontado por gerações, um testemunho do poder de Deus e da fidelidade à sua promessa. Essa narrativa nos convida a lembrar que, assim como os israelitas, também somos chamados a atravessar nossos próprios mares, confiando que, independentemente do que enfrentamos, Deus está conosco, pronto para nos guiar em direção à liberdade. A intervenção divina. Quando penso na fuga dos israelitas do Egito, uma das coisas que mais me impressiona é a forma como a intervenção divina se manifestou de maneira tão poderosa e visível. A narrativa fala de uma coluna de nuvem que guiava o povo durante o dia e uma coluna de fogo que iluminava a noite. Isso é algo que vai além do entendimento humano, não é? Imagine só a cena. Milhares de pessoas, um mar à frente e um exército feroz atrás, e no meio disso tudo, a presença de Deus se manifestando de maneira tão clara. Essa imagem é poderosa e nos mostra que, mesmo em meio ao desespero,
A ajuda divina pode estar mais próxima do que pensamos. A coluna de nuvem e a coluna de fogo não eram apenas guias, mas também símbolos da proteção de Deus. Elas criavam um espaço seguro para os israelitas, mostrando que, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava ali, cuidando deles. Isso me faz refletir sobre os momentos da minha própria vida em que senti que a intervenção divina foi uma realidade. Às vezes, em situações que parecem sem saída, encontramos um caminho que nos é mostrado de maneira inesperada. Isso nos ensina que a fé pode manifestar-se nas formas mais surpreendentes. E não podemos esquecer que essa intervenção não foi apenas uma questão de proteção física. Havia um propósito muito maior por trás disso tudo. Através da presença de Deus, os israelitas estavam sendo lembrados de que não estavam sozinhos e que suas esperanças e orações estavam sendo ouvidas. A presença divina é um lembrete constante de que, mesmo quando nos sentimos abandonados, existe algo maior que nos guia e nos protege. Essa lição ressoa até hoje. Quantas vezes nos sentimos perdidos em nossas vidas, e uma pequena mudança ou um sinal nos trouxe de volta ao caminho certo. Além disso, a intervenção de Deus também trouxe um aspecto de responsabilidade. Ao ver a manifestação divina, os israelitas eram chamados a uma nova vida, a um novo compromisso. Eles não eram apenas um povo que estava fugindo da opressão, eles estavam se movendo em direção a uma promessa. Isso nos ensina que, quando recebemos ajuda divina, também somos chamados a agir de maneira que reflita essa bênção. É um ciclo. A intervenção de Deus nos chama a uma nova vida, e essa nova vida deve ser vivida em resposta ao cuidado que recebemos. Por fim, a intervenção divina nos lembra da importância de estarmos atentos aos sinais ao nosso redor. Às vezes, estamos tão focados nas dificuldades que esquecemos de olhar para as formas como Deus pode estar agindo em nossas vidas. A coluna de nuvem e a coluna de fogo eram, de certa forma, lembretes visíveis de que Deus está sempre presente, mesmo quando a situação parece desoladora. É uma chamada à vigilância espiritual, para que possamos perceber quando e como a ajuda divina está se manifestando em nosso dia a dia. Lições espirituais e morais. Quando chego a Êxodo 14, não posso deixar de pensar nas lições espirituais e morais que essa passagem nos oferece, especialmente em tempos tão desafiadores como os que vivemos hoje. Uma das lições mais marcantes é a importância da fé em momentos de crise. Os israelitas estavam diante de um mar intransponível e de um exército prestes a alcançá-los. A fé que eles demonstraram ao seguir a liderança de Moisés é um chamado para nós, que muitas vezes duvidamos em meio ao caos. A experiência deles nos ensina que, mesmo quando parece que não há saída, podemos confiar que algo maior está em ação. Outro ponto crucial é a disposição para obedecer às orientações divinas, mesmo quando não fazemos ideia de como tudo vai se desenrolar. A obediência dos israelitas ao atravessar o mar, mesmo quando ele estava aberto apenas por um milagre, é uma lição sobre a coragem de seguir adiante. Isso nos desafia a refletir sobre quantas vezes hesitamos em seguir o que acreditamos ser a vontade de Deus, apenas porque o caminho não parece claro ou seguro. Muitas vezes, somos chamados a dar um passo de fé, mesmo que não possamos ver o resultado final. Além disso, os eventos de Êxodo 14 nos ensinam sobre a importância da comunidade. Os israelitas não estavam sozinhos em sua travessia. Eles eram um povo unido em busca da liberdade. Essa noção de coletividade é extremamente relevante nos dias de hoje, em que muitas vezes nos sentimos isolados em nossas lutas. A caminhada da fé não é uma jornada solitária, mas uma experiência compartilhada. Isso nos lembra da importância de apoiar uns aos outros, de caminhar juntos em busca de um propósito comum e de ajudar aqueles que estão ao nosso redor em suas próprias travessias. A história também nos ensina sobre a perseverança. A travessia do Mar Vermelho não foi instantânea. Apesar do milagre, houve um momento em que os israelitas precisaram avançar com coragem, mesmo diante de desafios imensos. Isso nos convida a refletir sobre nossa própria perseverança diante das dificuldades. Quantas vezes desistimos no meio do caminho, quando a vitória poderia estar apenas a um passo de distância? A perseverança é uma virtude que precisamos cultivar em nossas vidas, especialmente quando nos deparamos com obstáculos que parecem intransponíveis. Finalmente, as lições espirituais de Êxodo 14 nos convidam a olhar para o futuro com esperança. Após a travessia do Mar Vermelho, os israelitas foram livres para seguir adiante em direção à Terra Prometida.
Essa visão de futuro é um convite para nós também. Muitas vezes, ficamos presos no que já vivemos ou no que nos impede de avançar. A história nos ensina que, após cada libertação, há uma nova jornada a ser feita. É um lembrete de que, mesmo em meio às tempestades da vida, sempre há um novo horizonte, e podemos seguir em frente com fé e coragem. A intervenção divina, quando penso na fuga dos israelitas do Egito, uma das coisas que mais me impressiona é a forma como a intervenção divina se manifestou de maneira tão poderosa e visível. A narrativa fala de uma coluna de nuvem que guiava o povo durante o dia e uma coluna de fogo que iluminava a noite. Isso é algo que vai além do entendimento humano, não é? Imagine só a cena. Milhares de pessoas, um mar à frente e um exército feroz atrás. E no meio disso tudo, a presença de Deus se manifestando de maneira tão clara. Essa imagem é poderosa e nos mostra que, mesmo em meio ao desespero, a ajuda divina pode estar mais próxima do que pensamos. A coluna de nuvem e a coluna de fogo não eram apenas guias, mas também símbolos da proteção de Deus. Elas criavam um espaço seguro para os israelitas, mostrando que, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava ali, cuidando deles. Isso me faz refletir sobre os momentos da minha própria vida em que senti que a intervenção divina foi uma realidade. Às vezes, em situações que parecem sem saída, encontramos um caminho que nos é mostrado de maneira inesperada. Isso nos ensina que a fé pode manifestar-se nas formas mais surpreendentes. E não podemos esquecer que essa intervenção não foi apenas uma questão de proteção física. Havia um propósito muito maior por trás disso tudo. Através da presença de Deus, os israelitas estavam sendo lembrados de que não estavam sozinhos e que suas esperanças e orações estavam sendo ouvidas. A presença divina é um lembrete constante de que, mesmo quando nos sentimos abandonados, existe algo maior que nos guia e nos protege. Essa lição ressoa até hoje. Quantas vezes nos sentimos perdidos em nossas vidas, e uma pequena mudança ou um sinal nos trouxe de volta ao caminho certo. Além disso, a intervenção de Deus também trouxe um aspecto de responsabilidade. Ao ver a manifestação divina, os israelitas eram chamados a uma nova vida, a um novo compromisso. Eles não eram apenas um povo que estava fugindo da opressão, eles estavam se movendo em direção a uma promessa. Isso nos ensina que, quando recebemos ajuda divina, também somos chamados a agir de maneira que reflita essa bênção. É um ciclo. A intervenção de Deus nos chama a uma nova vida, e essa nova vida deve ser vivida em resposta ao cuidado que recebemos. Por fim, a intervenção divina nos lembra da importância de estarmos atentos aos sinais ao nosso redor. Às vezes, estamos tão focados nas dificuldades que esquecemos de olhar para as formas como Deus pode estar agindo em nossas vidas. A coluna de nuvem e a coluna de fogo eram, de certa forma, lembretes visíveis de que Deus está sempre presente, mesmo quando a situação parece desoladora. É uma chamada à vigilância espiritual, para que possamos perceber quando e como a ajuda divina está se manifestando em nosso dia a dia. Impacto teológico e profético. A travessia do Mar Vermelho, narrada em Êxodo 14, é um dos episódios mais emblemáticos da Bíblia, e seu impacto teológico reverbera através das tradições judaico-cristãs até os dias atuais. Para os judeus, essa passagem não é apenas um relato de libertação, mas um momento definidor que molda sua identidade como povo escolhido de Deus. A libertação da escravidão no Egito é vista como um símbolo de esperança e redenção, um marco que ressalta a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Cada ano, durante a Páscoa, os judeus reencenam essa história, não apenas como uma lembrança histórica, mas como um ato de celebração da intervenção divina em favor de seu povo. No contexto cristão, o evento da travessia é frequentemente interpretado como um prenúncio da salvação oferecida por Jesus Cristo. A passagem das águas do Mar Vermelho é vista como uma prefiguração do batismo, um rito que simboliza a morte e ressurreição de Cristo. Assim, a teologia cristã entende que, através da travessia, os israelitas não apenas escaparam da opressão egípcia, mas também foram introduzidos em uma nova vida, um novo pacto com Deus. Essa conexão entre o Êxodo e o Novo Testamento ressalta a continuidade da obra de Deus na história da salvação, mostrando que seu plano se estende além da libertação física, alcançando também a libertação espiritual. Além das interpretações de libertação e salvação, o Êxodo 14 carrega um profundo simbolismo em relação à luta do bem contra o mal.
O mar que se abre diante dos israelitas e depois se fecha sobre os egípcios pode ser visto como uma metáfora para a justiça de Deus. Esse ato poderoso demonstra que, mesmo em situações desafiadoras e adversas, a mão de Deus é capaz de operar milagres em favor de seu povo. Essa narrativa tem sido uma fonte de encorajamento para muitos ao longo dos séculos, oferecendo a esperança de que, mesmo diante de batalhas impossíveis, Deus está sempre presente e ativo, pronto para intervir em favor de seus fiéis. A teologia da travessia do Mar Vermelho também tem implicações éticas e morais. A libertação dos israelitas é um chamado à justiça e à liberdade para todos os oprimidos. As tradições judaicas frequentemente enfatizam a responsabilidade de lembrar e defender os marginalizados e os injustiçados, baseando-se na própria experiência de libertação do povo de Israel. Essa dimensão ética é igualmente relevante no cristianismo, onde a mensagem de amor e compaixão para com o próximo é central. Assim, a travessia do Mar Vermelho não é apenas um evento histórico, mas um chamado contínuo para que os crentes busquem a justiça e a dignidade para todos os seres humanos. Por fim, o impacto profético do Êxodo 14 também se estende à esperança escatológica. Muitos teólogos veem nesse relato uma antecipação da redenção final que será realizada em Cristo. A travessia é um símbolo da vitória sobre o pecado e a morte, uma promessa de que aqueles que confiam em Deus serão finalmente libertados de toda opressão. Esse entendimento profético alimenta a esperança dos crentes, que aguardam um futuro em que todas as lágrimas serão enxugadas e a justiça será estabelecida. Assim, o relato do Êxodo continua a inspirar e moldar a fé de milhões, reafirmando a certeza de que Deus é um libertador fiel, que age em favor de seu povo em todas as gerações. E aí, meu amigo, você já parou para pensar no que significa realmente confiar em Deus, mesmo nas situações mais improváveis? Em Êxodo 14, vemos o povo de Israel encurralado entre o mar e os exércitos de Faraó, mas foi nesse momento de desespero que Deus mostrou seu poder. Imagine só, com um simples toque, ele abriu o mar, permitindo que seu povo caminhasse em terra seca. Que lição poderosa sobre fé e livramento! Agora, eu te pergunto, você tem buscado essa confiança em sua vida? Quais são os mares que você precisa que Deus abra para você? Às vezes, a vida nos coloca em situações difíceis, mas lembre-se, a oração é uma chave que pode abrir portas que você nem imagina. E ao refletir sobre isso, como você tem demonstrado amor ao próximo? Cada ato de bondade é um reflexo do amor de Cristo em nós. Vamos juntos viver essa transformação espiritual, celebrando a alegria no Senhor e a certeza de que Ele é nosso Salvador. Então, se você gostou desse estudo e deseja mais revelações como essa, não esqueça de se inscrever e compartilhar. Qual versículo de Êxodo mais tocou seu coração? Deixe sua resposta nos comentários. Vamos crescer juntos na palavra.